Olá, vamos começar a nossa gravação. Hoje vou falar da quarta edição da revista, a edição de janeiro de 94. A capa, como vocês estão vendo, é uma cobertura da São Silvestre, o grande destaque dessa edição, que excepcionalmente saiu em janeiro. Nos próximos anos, sempre, a São Silvestre vai ter uma grande cobertura, obviamente. Mas passaremos a publicar sempre em fevereiro, para dar tempo de finalizar a revista e tal. Mas nessa primeira cobertura, eu decidi publicar em janeiro, esperar, obviamente, os primeiros dias do ano, finalizar a revista. Com a grande novidade, já de cara, que era publicar os resultados completos da São Silvestre. Até então, a São Silvestre, que era promovida pela Gazeta Esportiva ou pela Fundação Cássio Perípero, ela publicava os resultados no jornal, um pouquinho cada dia. Então, já nessa primeira vez, eu resolvi publicar a listagem completa, com fotos, que vocês vão ver também na frente. E já no editorial, eu agradeço, porque nós ficamos vários dias na entrega do kit, que não era bem kit, digamos assim, acho que era um número só, não sei, acho que nem tinha camiseta. Cobrava-se pouco e entregava-se pouco também. Como eu já comentei algumas vezes, acho que nessa edição talvez tivesse alguns banheiros, uma meia dúzia de banheiros químicos na Paulista, para os 5.000 participantes, inscritos e mais de uns 1.000 que corriam sem número. Isso já vem antes, já. Essa questão de que na época chamava corredores bandidos, que corriam sem inscrição. Então eu agradeço porque a gente esteve lá na entrega, nesses 3, 4 dias, uma entrega meio confusa, e fizemos um monte de assinaturas, as pessoas ficavam surpresas, a maior parte ficou sabendo lá que havia então uma revista no Brasil que iria dar atenção completa às corridas. E a gente então, foi uma coisa muito legal, a gente ter esse retorno das pessoas interessadas em fazer uma assinatura ou comprar a edição. No caso, nós tínhamos as 3 primeiras edições apenas. A São Silvestre em si, essa de 93, né? Ela teve como novidade, quer dizer, os quenianos já estavam aparecendo com destaque. E dessa vez já teve uma vitória queniana, numa chegada bastante confusa, por uma questão quase tradicional. O carro da TV Globo, seguia à frente dos 2 principais corredores, os ponteiros, uma possibilidade sem sentido, 5 metros, uma coisa assim. E quando entrava na Paulista, vinha um queniano, Simão Chimoio, e um etíope, Fita Maesa. Os 2 entravam na Paulista por aqueles 300 metros finais. Imagina, você não está nem pensando bem nessa hora, mais de uma chegada forte assim. E o carro da imprensa foi pela faixa da direita, que era do ônibus, aquela faixa reservada, e os corredores foram junto. Obviamente, mesmo porque o caminhão estava queimando vento para eles. Quem corre rápido sabe o efeito. Eu fui viciado pelos meus anos de ciclismo, de correr sempre atrás de algumas pessoas, pegando um vácuo, né? Mas a 3 minutos por quilômetro o efeito é bem expressivo. E os 2 foram grudados no caminhão, não por culpa deles, o caminhão não se afastava e eles iam junto. Nos últimos 50 metros, a organização viu que ia ser uma droga, uma confusão danada. Os caras iam fazer a chegada que era na parte central da avenida, né? Na pista central, na faixa. Aí abriram as grades, que já estavam com grades ao lado do ônibus, do carro, ia passando, abriram, e o Simão Chimoio viu que tinha alguma coisa errada, foi para a esquerda e fez a chegada. E o Fita Maesa, coitado, só viu depois e chegou depois. A organização acabou pagando também o prêmio merecido para ele. A São Silvestre ela começou, como vocês sabem, em 1925, iniciativa do Cássio Perípero, a prova era noturna,
Depois de 45 ela passou a ser nacional, pô. Em 45 ela passou a ser internacional. E assim foi, e aí começaram aqueles bam vindo aqui, Roland Garros, os colombianos, portugueses, né? E ganhando tudo. Apenas em 80 que o Zé João ganha a São Silvestre, a primeira vitória depois dessa fase internacional. Em 83 o João da Mata, em 85 o Zé João de novo. E em 93 o Ronaldo da Costa, que é a capa da revista, ele ficou em 7º lugar. Ele, no ano seguinte ele chega e vai vencer a prova em 94, na edição de 94. E o que ele estava lá em busca, lógico, ele queria ganhar, mas o que ele estava em busca principalmente era ganhar um carro, que o primeiro colocado brasileiro ganhava um carro. Assim como foi o objetivo da Carmen de Oliveira, também queria ganhar, ela era a nossa principal corredora, mas que atuava muito nos Estados Unidos, no exterior, somente nos Estados Unidos, correndo maratonas, meias, muito bem. Então ela não participava praticamente de corridas no Brasil, mas ela veio animada até pelo carro para o primeiro brasileiro, e também pelo prêmio da campeã. Ela achava até que poderia, mas apareceu uma queniana lá e ela ficou em segundo e ganhou o carro, merecidamente. Depois ela vai ganhar no outro ano, ela vai ser vitoriosa, mais um ano seguinte, ela é vitoriosa na São Silvestre. O que eu quero destacar também é que desses 5.000 e poucos participantes, apenas 7% eram mulheres, 7%. Enquanto que agora, nos anos mais recentes, dos quase 30.000 participantes, 1/3 é mulher. E razões faltavam para as mulheres não participarem, principalmente porque as corridas eram muito desestruturadas, para não falar uma bagunça total. E com isso, não havia estímulo para a mulher. O homem vai, não tem banheiro, vai ali no canto, tal. Mulher, muito mais complicado. Então havia um desestímulo total. Mas depois, eu quase com a atuação da revista, fazendo muitas críticas das corridas e tal, as provas foram melhorando e as mulheres foram chegando. Então a gente vai e publica a lista completa por todo mundo, do primeiro ao último, né? E com fotos, a revista em preto e branco, por questão de custo. A gente fazia apenas a capa, eventualmente um caderninho, uma revista sempre montada em cadernos, né? Em grupos de 8 páginas ou 16 páginas. Então a gente fazia a capa e a contracapa, a cores, e com papel um pouco mais grosso. E o resto da revista saía todo em preto e branco, com uma listagem. Depois mantivemos, esse é o grande número de páginas, muitas dedicadas às listagens e à cobertura da São Silvestre. Mas também mantínhamos matérias técnicas ou informativas, como essa sobre se hidratar constantemente, que também passou por uma reestruturação na revista, assim como nas edições anteriores. Eu comentei que a gente fez aquela coisa de, olha, alongue, é muito bom, fizemos um folhetinho para que a pessoa visse como é que se alongava. Depois a gente fez um quase meia-culpa, falando, olha, alongar é legal, mas não precisa exagerar não. A pessoa ia correr 5 km e ficava 15 minutos alongando antes, quer dizer, não tem o menor sentido, pô. Aí aconteceu a mesma coisa com a hidratação. A gente fez algumas matérias, inclusive essa matéria que vocês estão vendo beba sim, beba todas, antes mesmo de ter sede. E, lógico, a hidratação é ótimo, perfeito e tal, mas não precisa exagerar, mesmo porque causa mal-estar, depois daquele enjoo e tal. E depois a gente vai reformular isso e falando, beba quando tiver sede, tá? Se não tiver, vai em frente. Aí a gente também continuava com as coberturas das corridas, sempre com algumas fotos, ainda publicando principalmente só os resultados principais. Ganhou o João, a Maria e os outros aqui, e ficava por isso, não nos estendíamos muito. Bom, essa é a síntese da cobertura especial, a primeira cobertura que nós fizemos da São Silvestre,
que já marcou época, porque publicar a listagem completa foi uma coisa que depois disso as pessoas ficavam muito interessadas pela revista, por causa que era informativa, lógico, informando onde havia corridas, o calendário, mas aquela coisa ali, aparecia o nome da pessoa, em nenhum outro lugar do mundo aparecia, publicação em nenhuma, jornal, nenhuma, não existia revista alguma, como você sabe, né? Só a contra-relógio. Então, havia casos, até pessoas assim, eu quero essa revista, porque apareceu o meu nome. Isso aí é uma frase que a gente ouviu muito. Então, a gente brincava, olha, mas tem coisas interessantes para ler. Não, eu vou ler também. Tem uma página última, que são ótimas, tem um calendário das corridas e tal. Nós temos que lembrar que nessa época, a maior parte das pessoas que participavam do polo, eu já falei isso, eu vou reforçar, é uma pessoa simples, predominantemente de baixa renda, um pouco média renda, não, mas predominavam pessoas simples e que até aceitavam as corridas bem desorganizadas como eram, porque já eram maltratadas pela vida, já estavam acostumadas a ter boa atenção, transporte público era ruim, ganhavam salário baixo, e iam nas corridas, que era uma confusão danada, ambulância, nada disso, existia, largava a qualquer horário, enfim, era uma zona. Então, quando a revista surge, informando e valorizando o seu empenho em praticar um esporte modesto e tal, e aparecendo o nome dele, isso era uma glória. Isso foi, não posso deixar de dizer que, eu como jornalista, eu gosto, sempre quis fazer um trabalho de informar, tal. Mas essa coisa de falar, aqui a revista valoriza você, e até alguns casos sai seu nome, e sem contar que quantas vezes eu cheguei e o cara, eu quero comprar 10 revistas. Como 10 revistas? Como assim? Não, eu sou assinante, mas eu quero comprar mais 10. Qual? Não entendi. Não, que saiu minha foto. Às vezes até na capa, né? Uma largada, chá, tal, parecia 200, 500 pessoas na foto. Eu falei, tô eu aqui de boné, tá vendo? Dá pra ver, ok. Eu comprava 10 revistas, porque além do meu nome estar na listagem, eu tô aqui também na foto tal, na foto aqui. Enfim, a gente sempre foi, desde o começo, nós vamos tratar muito bem os corredores e começar a pegar no pé da organização de prova também para que eles passassem a tratar bem os corredores, tá bom? O próximo vídeo, revista de fevereiro de 94, onde o destaque é o ranking brasileiro de maratonistas que começava, tá bom? Um abraço.